A partir de quando é possível começar com o rico currículo do Evangelho? Começamos a ensinar conteúdo cheio do Evangelho para crianças pequenas, aulas para crianças de 2 ou 3 anos. Os voluntários são muitas vezes surpreendidos por isso. Tivemos professores perguntando: estamos realmente fazendo a diferença com crianças que mal conseguem prestar atenção por mais de 2 minutos? Sim, você está fazendo a diferença de pelo menos 4 maneiras. 1. A absorção e o processamento de informações de uma criança pequena são maiores do que sua capacidade de interagir verbalmente. Aos 2 anos de idade, uma criança só pode falar de 50 a 200 palavras, mas há muito mais acontecendo na cabeça da criança do que pode ser expresso por seu vocabulário limitado. 2. A repetição ajuda a retenção. Alguma criança já lhe pediu para ler sua história favorita pela 20ª vez? Uma criança pode receber o mesmo material repetidamente porque gosta dele. Podemos apenas ensinar crianças de 2 anos de idade por alguns minutos de cada vez, por causa de sua curta atenção. Mas, quando você repete o material, isso ajuda muito a criança a reter e lembrar o que foi repetido. 3. Crianças são esponjas. Eles absorvem e aprendem com praticamente tudo ao seu redor. Adultos tendem a subestimar o que crianças pequenas podem perceber. 4. É importante ensinar as crianças antes de sua capacidade de entender. Devemos dar-lhes o Evangelho antes que elas o entendam completamente. Dessa forma, quando elas forem capazes de entender, já terão o Evangelho. Pense nisso em termos de tijolos de construção. Você não pode construir níveis mais altos de pensamento sem estabelecer camadas fundamentais. Se estabelecermos uma fundação sólida e estável, podemos construir mais depois. Essas crianças aprendem mais do que deixam transparecer. Para aquelas que ainda não estão prontas para compreender, vamos apenas compartilhar as boas novas sobre Jesus assim mesmo. Dessa forma, é assim que elas puderem entender, terão um fundamento que as ajudará a conhecer Cristo. Isso importa. É domingo de manhã, às 9h30. Júlio e Susan chegam à igreja com uma aljava cheia de crianças à mão e se dirigem à área do ministério infantil. Júlio faz uma pausa para tomar café no saguão e conversar com alguns outros adultos. Susan segue seus filhos enquanto eles correm para a área infantil. Depois que seus filhos entram, Charlotte, sua filha, vai para a sua turma de 1ª série. Aqui está o que queremos que ela encontre: professores calorosos, gentis e graciosos. Bom dia, Charlotte. Estou tão feliz por ver você. Um currículo sólido, baseado na Bíblia e centrado no Evangelho. Lições divertidas, envolventes e apropriadas para o desenvolvimento dela. Um ambiente acolhedor e convidativo. O que Pedro ensina na aula da escola dominical é importante. Não banalizamos ou minimizamos o que ele está fazendo. Ajudamos Pedro a dar a lição correta para que Charlotte e as outras crianças possam ouvir o Evangelho, a única verdade que pode mudar suas vidas. Por meio do ensinamento de Pedro, o Espírito Santo pode trazer convicção ao coração dessas crianças, movendo-as do domínio das trevas para o reino de Deus. Lições de moral não serão suficientes. Precisamos que elas saiam com mais do que apenas o cara pequeno vence os campeões. Precisamos de uma verdade rica do Evangelho, saturada da Bíblia, apropriada para o desenvolvimento e criativa, que envolva corações, transforme mentes e mude vidas. Deus seja glorificado. 2. Valorizar as crianças. Eu, de Pac, estava visitando uma pequena plantação de igreja em uma cidade vizinha. O pastor principal, Douglas, era um homem piedoso que ensinava fielmente a palavra de Deus todos os domingos. Ele gentilmente me pediu para substituí-lo enquanto ele tirava um tempo de folga.
Como parte da minha visita, perguntei a Patrícia, a dirigente do Ministério Infantil, se eu poderia fazer uma visita às suas instalações e aprender sobre o que sua igreja faz com as crianças. É sempre instrutivo para mim e aprendo algo novo toda vez que faço uma visita como essa. Enquanto Patrícia me guiava pela sessão do Ministério Infantil, falamos sobre professores, currículo, procedimentos de recepção, normas e uma série de outras coisas. Foi encantador ver sua fidelidade, diligência e compromisso com o que faz. Houve um problema perceptível, no entanto. Observei várias classes de escola dominical e eles não tinham voluntários suficientes para atender às suas necessidades. Um desafio muito comum no ministério infantil. Eu perguntei, por que você ou seu pastor não pedem mais voluntários no culto matinal? Ela pareceu melindrada por um momento. Eu raramente me encontro com Douglas. A única vez que perguntei sobre o recrutamento nos cultos de adoração, ele disse, não. Ele afirmou que eu precisava dar um jeito. Não fiquei surpreso. Alguns dos líderes mais piedosos que conheço acreditam que o ministério infantil é uma necessidade a ser suprida, mas não tanto uma responsabilidade dos pastores. Os líderes da igreja querem programas para crianças, acolhimento infantil, escola dominical e culto infantil. Os pastores sabem que, se não tiverem nada para as crianças, as famílias não virão. Mas, infelizmente, esses mesmos líderes não querem ser incomodados com os detalhes sobre os programas infantis. Eles veem isso como um ministério a ser delegado. Eles recrutam ou contratam um dirigente de ministério infantil com uma visão para crianças. Em seguida, eles deixam o dirigente do ministério infantil dar um jeito. Na melhor das hipóteses, ocasionalmente eles entram em contato para ver como as coisas estão indo. Vamos considerar a versão mais graciosa possível nesta situação. Não é que Douglas não valorize as crianças ou que ele não se importe com Patrícia, a dirigente das crianças. O problema é que, como a maioria dos pastores, Douglas é atropelado, sobrecarregado e puxado em todas as direções. Quando um pastor é exigido além de seus limites, o ministério infantil naturalmente vai para o fundo da pilha de prioridades. Portanto, enquanto os programas infantis estiverem seguros e os pais não estiverem reclamando, um pastor sobrecarregado colocará sua atenção em outro lugar. Isso deixa o dirigente do ministério infantil e os voluntários sozinhos em uma ilha deserta. Eles estão encalhados, sem liderança pastoral, e abandonados para fazerem escolhas críticas por conta própria. Jesus ama os pequeninos. O que Jesus pensa? Nosso Senhor veio para salvar os pecadores. Isso inclui adultos. Mas e as crianças pequenas? Vamos dar uma olhada em Marcos 10, versos 13 ao 16. Então, lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. As pessoas estavam trazendo crianças a Jesus. Ele era o grande fazedor de milagres e muitos se perguntavam se ele poderia ser o tão esperado Messias. Os discípulos repreenderam as pessoas que trouxeram crianças a Jesus. As crianças eram as pessoas mais inferiores naquela sociedade. Não eram valorizadas e consideradas. Os discípulos sabiam que seu mestre tinha assuntos muito mais importantes a tratar. Por que incomodá-lo com essas criancinhas? Mas o texto diz que Jesus ficou indignado e descontente com seus discípulos. Ele não queria que as crianças fossem mandadas embora. Cristo as acolheu. Ele as amava e fez um convite caloroso. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. E aqui está sua razão,
porque dos tais é o reino de Deus. O reino de Deus não era um reino físico, era o reinado vindouro de Cristo, onde ele era o Senhor, e como tal, qualquer um que confiasse em Cristo tornava-se parte de seu reino. Mas, como as crianças se tornam parte do reino espiritual de Cristo, elas recebem o reino, isto é, recebem, acolhem e amam Jesus, seu rei. O evangelho é simples o suficiente para que até mesmo uma criança possa entender e se comprometer com ele. Deus pode redimir qualquer um, incluindo a menor das crianças. Jesus alerta no versículo 15: Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Assim como uma criança pode receber Jesus e chegar até ele, também devemos seguir o exemplo de uma criança. Devemos receber Jesus como rei, ou então não entraremos em seu reino. Valorizar e acolher crianças pequenas é essencial. Cristina tinha dado à luz a sua primeira filha, Rose. Bento, o pai, estava radiante com sua filha recém-nascida. Quando chegaram ao apartamento pela primeira vez, Bento caminhou com Rose por todos os cômodos, apresentando-a a cada parte da casa. Este é o quarto da mamãe e do papai. E esta é a cozinha, onde mamãe e eu faremos suas refeições. E este é o seu quarto, onde você dormirá. Era uma bela visão. Um pai apaixonado por sua filha. Você pode pensar, ela é apenas um bebê. Ela não entende o que ele está dizendo. Isso é bobagem. Nós diríamos que não. Na verdade, não é uma bobagem. A bebê Rose é feita à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1, 26 ao 28. Ela, mesmo enquanto bebê, reflete a beleza de seu Criador. Como tal, ela merece bondade, dignidade e respeito. As crianças são valiosas para Deus. As Escrituras nos ensinam que as crianças devem ser desejadas e celebradas. Gênesis 33, 5b, Salmo 127, 3. Assim, devemos estimá-las e valorizá-las, assim como o jovem pai acima construiu uma atmosfera de amor e boas-vindas para sua filha. Eu, Marty, me lembro de falar com um plantador de igrejas que fechou um acordo para se reunir em um grande edifício de uma igreja de pedra. A congregação original da igreja havia diminuído para algumas dezenas de pessoas, todas na faixa etária dos 70 e 80 anos. Essa igreja local estava morrendo. Por quê? Porque perderam a próxima geração. Felizmente, a congregação mais velha reconheceu seu problema e acolheu a igreja que estava sendo plantada para assumir suas instalações. Esses irmãos mais velhos se juntaram alegremente à plantação da igreja e quase instantaneamente um clima de vida de igreja vibrante foi restaurado neles. Precisamos manter a próxima geração como sendo central para a missão contínua da igreja. Em meio à destruição das 7 pragas anteriores e com a ameaça de outra, o faraó cedeu e ofereceu a permissão para que Moisés deixasse o Egito com os homens, desde que deixasse as crianças para trás. Êxodo 10, 7 ao 11. O faraó entendia a importância das crianças, mas Moisés também entendia, por isso se recusou a deixar os pequenos para trás. Havemos de ir com nossos filhos e nossas filhas, ele insistiu. Quando o faraó recusou, Moisés estendeu a mão e trouxe uma praga de gafanhotos sobre o Egito, como nunca tinha sido visto antes. Devemos edificar nossas igrejas com a mesma visão sobre a importância da próxima geração, assim como Moisés. Quão vitais eram essas crianças para o futuro de Israel? Essa geração de crianças israelitas entrou na terra prometida, enquanto seus pais incrédulos e questionadores foram impedidos por Deus de entrar.